Boa tarde a todos. Não hablo espanhol, mas falarei calmamente para que possam me compreender. E se algo ficar duvidoso, podemos esclarecer em processo com a ajuda dos meus amigos, meus colegas, chilenos que estão apostos por aqui. Bem, eu inicio com uma palavra de agradecimento à Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, pela gentileza, pelo acolhimento desse segundo seminário. Também agradeço aos organizadores do seminário pelo convite e por essa oportunidade de diálogo acadêmico sobre uma temática que nos é comum, e que nos tem unido ainda mais, enquanto pesquisadores na região latino-americana. Graças à estimada colega Maria Verônica Leiva e a toda a equipe da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso pela organização do segundo seminário internacional de políticas de avaliação educacional e accountability e pelo acolhimento dispensado a todos nós. Gratidão também à querida colega Marilda Pascoal Schneider, líder do GEPAIA e coordenadora geral do projeto de investigação desenvolvido na América Latina, ao qual se vincula o presente evento. E, em seu nome, permitam-me estender os agradecimentos aos colegas, aos muitos colegas, dos diferentes países que integram o projeto, constituindo o que nós poderemos chamar de coletivo de pesquisadores, e do qual eu tenho o prazer de participar e integrar também enquanto investigador brasileiro. Saudações a todos e todas que acompanham esta sessão presencial virtualmente. Graças também a Donatella Ferrada e a Alejandra Falabella pelas reflexões valiosas que fizeram antecedendo essa minha fala. Bem, diante do tema que nos foi proposto, políticas de accountability em educação, perspectivas sobre avaliação, prestação de contas e responsabilização, e acerca dela, essas perspectivas, sugerindo haver uma diversidade de perspectivas, que participam desse mesmo tempo histórico, eu opto nessa exposição por focalizar a minha reflexão sobre o lugar que tem as políticas de accountability que hoje circulam abundantemente em diversos países, o que inclui os países da região latino-americana. Portanto, políticas de cariz neoliberal e que estão inscritas em um quadro de regulação educacional por resultados. Provocado em grande medida pela realidade brasileira, um campo muito específico, talvez, em alguns aspectos, mas muito próximo à realidade dos demais países latino-americanos, especialmente os que estão envolvidos nessa investigação, e na esteira de estudos que venho desenvolvendo, a minha exposição privilegia o tema da gestão educacional, apontando-a como sendo um campo de rebatimentos dessa dinâmica de regulação por resultados. Bem, objetivamente, eu pretendo, então, desenvolver a minha exposição, as minhas reflexões, considerando 3 pontos, a saber, o primeiro, tecendo algumas notas sobre a relação entre regulação e reconfiguração do Estado. Minha leitura de pano de fundo não prescinde de um olhar atento sobre a figura do Estado e do Estado capitalista. Segundo ponto, a perspectiva de regulação educacional por resultados como uma atividade de um modelo de governança. Um modelo de governança. E, por fim, terceiro ponto, e último, aproximo-me do tema da gestão educacional enquanto propulsora de condições, favoráveis ou não, e campo de rebatimentos diante do modo de regulação por resultados, de modo a alcançar espaço
para algumas ponderações sobre as diferentes perspectivas de accountability. Aí chegaria, então, a fazer algumas considerações acerca dessa figura. Tá? Muito bem. Primeiro ponto, algumas notas sobre a relação entre regulação e a reconfiguração do Estado Nacional. Inicio assinalando de que as práticas de regulação que são exercidas pelo Estado de classe têm relação com configurações que esse Estado assume no contexto das transformações no mundo do capital. É pensando assim que a regulação tem um sentido próprio no referencial neoliberal e de política pública. Estamos falando de uma regulação que tem uma identidade neoliberal, operada com vistas à manutenção da sociabilidade capitalista. Sua função. Recorrendo à teoria da regulação que despontou em meados da década de 70, tendo por referência os trabalhos de Michel Aglietta e Robert Boyer e outros, a regulação, nas palavras de Boyer, é conjugação de mecanismos que promovem a reprodução geral, tendo em vista as estruturas econômicas e as formas sociais vigentes. Haja vista estar em causa o modo de expansão e reprodução das economias ante a tendência a crises de acumulação, capitalismo, e as relações sociais antagônicas que se situam nesse contexto. Ainda que nessa teoria, que é de natureza macroeconômica e macrosocial, seja dominante a ciência econômica, reconheço que há nela também uma marca pluridisciplinar, razão pela qual me sirvo dessa teoria para essa reflexão. Consoante essa reflexão, modo de regulação, de acordo com Boyer, compreende todo o conjunto de procedimentos e comportamentos, sejam eles individuais ou coletivos, com propriedade para, primeiro, reproduzir as relações sociais fundamentais, considerando o momento, a fase que se tenha em consideração. Através da conjugação de formas institucionais, historicamente determinadas, sustentar e pilotar o regime de acumulação em vigor e garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões descentralizadas. Quero assinalar que, com base nessa perspectiva, a regulação transborda o domínio institucional. Não se enfeixa no domínio institucional. Com base nessa abordagem, regulação remete, portanto, a um conjunto de mecanismos que visam garantir o desenvolvimento, a reprodução e a transformação de um sistema social de produção ante as situações de crise em determinado momento histórico e contexto social. Modo de regulação diz respeito, então, a um aparato normativo, valores, hábitos que visam a mediação entre o regime de acumulação e também a coesão social. Passo, portanto, ao segundo ponto. Segundo ponto, a perspectiva de regulação educacional por resultados como uma atividade de um modelo de governança que tem expressão neoliberal de política educacional. Bem, como parte da gestão pública, também no setor da educação, a gestão e o gasto público figuram como campos estratégicos para o encaminhamento de soluções técnicas e políticas para assegurar a racionalização dos recursos e o uso eficiente deles em em conformidade com os interesses hegemônicos. Se trata, portanto,
de um campo de disputa por projetos de educação e de sociedade. Portanto, qualquer leitura, na minha compreensão, que se faça acerca do aparato da regulação, que inclui a accountability, como pretendo mostrar em seguida, olhando apenas no aspecto institucional, nos levaria forçosamente a considerar a accountability como uma problemática nossa, quando, na verdade, ela é uma problemática que se estende para a manutenção das relações capitalistas de produção, dado o momento histórico em que ela é arregimentada pelo sistema a fim de manter os níveis de acumulação. Bom, o aspecto que pretendo destacar, então, é a ocorrência de políticas educacionais caracterizadoras do modo de regulação por resultados, que é institucional, mas é político também. E que opera na articulação, na coordenação, no condicionamento e controle das ações educacionais, envolvendo uma gama de dispositivos e de eventos que são coerentes com essa forma. Atualmente, podemos chamar de uma atividade de governança. Esse tema já foi abordado pela professora Falabella, e eu também gostaria de referi-lo a seguir. Então, uma atividade de governança, conforme pretendo discorrer logo em seguida. Como sabemos, esse processo tem a avaliação externa como um mecanismo proeminente da prática regulatória atual, balizada por um referencial de eficácia e eficiência dos sistemas educacionais, referenciado na eficácia do gasto em educação. Se a pergunta é, por que nesse momento esse artefato? Provavelmente descobriremos por que o sistema não está interessado em investir mais para manter o sistema educacional. Então, é preciso que essa conta seja diminuída, e essa providência, a relação com qualidade também deverá ser tomada ao nível dos sistemas educativos, o que nos leva muitas vezes a confundir que esse é um problema do sistema educativo, e não um problema do sistema em geral, ou seja, do modelo econômico a que somos submetidos. Conforme sinalizado, a esse debate, então, associa-se o tema da governança, que, de modo geral, podemos relacionar com a noção de capacidade de ação. Governança como capacidade de ação, em contexto de flexibilização de instrumentos e processos. Ou seja, com condições que assegurem uma ação com eficiência, tal como introduziu o Banco Mundial, que é um ator intelectual e financeiro, no final dos anos 80, no quadro de programas de ajustamento econômico, para se referir a um Estado eficiente. Termo que o Banco Mundial utilizou para dizer qual seria o Estado eficiente. Em uma síntese tecida por Isaura Reis, governança será considerada, abre aspas, um potente motor de reformas ao nível de métodos de decisão e ação, com o propósito de redefinição da natureza e formas de intervenção pública, sintetizada na ideia de menos Estado e mais governança, tal como sustentada nos desenvolvimentos da nova gestão pública, uma nova maneira de governar, como costumam referir ideologicamente os governos neoliberais. Fora desse modelo, tudo seria considerado ultrapassado. Temos uma boa governança, temos governança e redes, dentre outras denominações, cuja dimensão também é amplamente patrocinada pela terceira via, pelo terceiro setor, passaram a circular abundantemente nos últimos tempos, reforçando a opacidade da demarcação entre o público e o privado.
Nessa perspectiva, resultados da avaliação externa tornam-se referenciais. Serão importantíssimos, porque servem à lógica da governança por resultados, né? Falabella denominou de governança da métrica, não é? Governança da métrica. Então, torna-se referencial, as avaliações externas tornam-se referenciais para a governança e educação, a se dizer, então, uma governança por resultados, né? É uma governança que deve ocorrer por causa dos resultados, em razão dos resultados, conforme examinam vários autores, dentre os quais menciono o Christian Marois e outros. Deste e de outros autores, também se tem a análise de que se trata de um modo de regulação pós-burocrático, né, que além da governança por resultados, também identifica o quasi-mercado, sendo devido lembrar que a combinação entre eles tem sido uma forma frequente de caracterização da realidade educacional do país, né, do Brasil e muitos outros. Então, vejamos. A perspectiva gerencialista e produtivista, assentada na ideia de regulação por resultados das políticas educacionais no país, não implica necessariamente em abdicação de algumas práticas da regulação tradicional, de perfil burocrático. Afinal, seguem operantes algumas medidas de controle de conformidade de meios. Diremos, portanto, que conjugada a uma regulação por resultados, que se dá fortemente pelas avaliações externas, são acionadas algumas outras medidas de regulamentação asseguradoras da conformidade de meios. Ao se dizer de que os resultados importam, não significa necessariamente dizer de que os meios não são vigiados. Os meios são vigiados também. Não é por outra razão que currículo, práticas educativas, formação de professores são campos importantes de grande atenção do sistema, porque há que se garantir os resultados. E só esperar os resultados também é perigoso para o sistema. Há que se promover adequações nos meios. Porque há metas envolvidas. Há metas envolvidas, especialmente quando diante de resultados inoportunos. No Brasil temos percebido isso. Quando os resultados começam, e eles frequentemente são ruins, das avaliações, os governos tendem a introduzir medidas de interferência nos meios. Não é? Como os resultados tendem a continuar sendo ruins, porque essa é uma fórmula altamente discutível, a eficácia é altamente discutível, ela nunca é o problema são os meios. Então, se não se alcança os resultados, é porque não se fez bem a tarefa, né? Então, nesse específico, entendo ser possível apontar como exemplos o estabelecimento das bases curriculares, de bases para a formação docente, dentre outras medidas de perfil padronizador e centralizador, que temos presenciado no Brasil, não sem grande tensão, e que focalizam o processo educativo com evidente finalidade de direcioná-lo, condicioná-lo, funcionalizá-lo em prol da geração de resultados considerados adequados. Isso tudo mostra a forte presença de uma agenda de intensificação instrumental, né? Já referida nas mesas anteriores. Bem, cabe destacar que a introdução, especialmente nos últimos anos, de políticas educacionais conservadoras, esse é um ingrediente que não pode ser perdido de vista, né? A chegada de governos de extrema-direita com agendas extremamente conservadoras significa um tempero, né? Significa uma nova mistura, um novo ingrediente que se põe a essa problemática.
né? São políticas conservadoras e igualmente regressivas, somando-se a esse quadro na linha de uma dinâmica de ataque à educação pública, sobre o que se vêem destacados dois vetores. Primeiro, a limitação dos gastos públicos e a privatização da educação pública. Cabe acrescentar que esses vetores de ordem financeira compõem uma fórmula das reformas muito visadas para países em desenvolvimento. Porque nos países ricos, a motivação dos processos de reforma centra-se principalmente na competitividade. Então, olhar essa problemática para os países desenvolvidos, né, embora haja o ingrediente da competitividade, não nos deve cegar a ponto de não percebermos que o que está em questão ali é quem paga a conta, quem irá pagar a conta para a manutenção da escola pública. Né? Como fazer mais com menos? Tá? Com os resultados, portanto, constituídos eixo das políticas educacionais, a serventia do recurso da avaliação externa na atualidade é bem conhecida. Por um lado, comunicar aos clientes, né, e municiar os clientes no controle do serviço educacional público. Através de medidas como livre escolha, vouchers, formas em que as pessoas são levadas a escolher a partir de um padrão de qualidade que é pré-estabelecido. E, por outro, tornar públicos os desempenhos dos sistemas de ensino e instituições na escala avaliativa, com base na informação estatística. Com base na informação estatística, que é apresentada como expressão e explicação da objetividade, de modo a fomentar um quadro competitivo entre as escolas e abrir caminho para a responsabilização dos agentes escolares pelos resultados obtidos. Portanto, aos moldes da accountability que temos visto cingir as políticas educacionais na atualidade, tornada um recurso para o controle e a regulação, à luz de referenciais de eficiência e de produtividade, tal como ocorre no mercado competitivo. Esse é o perfil da accountability que mais circula entre nós. Esse é o perfil da accountability que mais é conhecido. No Brasil, especialmente, a figura da accountability no debate educacional está muito associada a uma das dimensões da accountability, que é a responsabilização. Né? São as sanções. As sanções. Né? Quem é o culpado pelos resultados? Né? Quem é o culpado pelos resultados? E é muito interessante porque no rol dos responsáveis pelos resultados não se incluem as instâncias superiores de gestão, porque elas não são culpadas. Ainda que não invistam, ainda que tenham recursos diminuídos para as escolas, mas a culpabilização, ela se dá ao nível do sistema educativo. Razão pela qual seria importante perguntarmos em que medida nós queremos encontrar alternativas no próprio sistema como forma de minimizar esse problema, minimizar os efeitos, quando, na verdade, minha pretensão aqui foi essa, é mostrar que esse problema é muito maior. Né? Ele é de ordem macrosocial. Bom, portanto, aos moldes da accountability que vemos cingir esse modelo de políticas. Em síntese, a busca pela eficácia faz dos resultados o meio para o fim almejado. E qual é o fim almejado? Uma relação adequada entre o produto e os custos desse produto. Né? Uma teoria do capital humano dos anos 90. Uma fórmula que requer que os objetivos sejam traduzidos em resultados,
e que as ações sejam igualmente guiadas pelos resultados. O que faremos? Faremos aquilo que produz resultados. Essa é a lógica. Isso destitui o caráter pedagógico, social da própria escola, como já foi discutido nas sessões que me antecederam aqui, de minhas queridas colegas. Bom, já caminhando para a parte final, motivado pelos estudos que venho desenvolvendo sobre gestão da educação básica nessa seara, passo a abordar brevemente alguns elementos relativos às políticas regulatórias nesse domínio da política educacional e encerro com uma pequena aproximação às concepções, portanto, as perspectivas, melhor dizendo, as perspectivas de accountability que estão aí, sem desenvolver muito em razão do tempo que dispomos. Bom, o terceiro ponto de chegada, a gestão educacional enquanto propulsora de condições e campo de rebatimento ante a lógica dos resultados. Algumas ponderações sobre diferentes perspectivas de accountability. Quando eu falo campo de rebatimentos, é porque no Brasil há um dispositivo constitucional que diz que a gestão da escola pública deve ser democrática. Como lidar em construir uma gestão democrática diante do imperativo dos resultados, que coloca isso tudo como coisa de segunda ordem? Como construir uma gestão democrática, afora a regulação por resultados, numa sociedade capitalista, cuja noção de democracia liberal é, por natureza, limitada? Então, quer dizer, o rebatimento ao qual me refiro quer dizer a nossa capacidade de resistência, mas, ao mesmo tempo, também efeitos danosos que se processam no interior das nossas escolas, que, embora desejassem uma gestão democrática, suas agendas estão ocupadas na produção de resultados. Seus esforços se concentram na produção de resultados. Bem, com a regulação compondo a atividade de governança por resultados, além do grau de influência na determinação de opções políticas e práticas de gestão, no sentido de gerar condições favoráveis à produção de resultados, quero, então, referir o plano da democratização da escola e democratização da gestão da escola, conforme concebido e defendido no Brasil, no âmbito dos movimentos pela redemocratização do Brasil, que tiveram lugar nos anos 80 com o fim da ditadura militar. No primeiro aspecto, então, a determinação de opções políticas e práticas de gestão, embora seja inegável o avanço da estratégia gerencial, portanto neoliberal, na gestão da educação básica, a qual se serve de medidas de accountability afins, é de pontuar que sua maior afirmação nas comunidades escolares requer esforços para aplanar o terreno, identificado com uma democratização que se quer social, que se quer política e cultural. Afinal, o horizonte da proposição de uma política não é linear ao horizonte da sua materialização. Então, no Brasil, nós temos essa questão. Se a accountability é um elemento fundamental para esse modelo de governança, a gestão é um campo fundamental para isso. É preciso fazer com que a escola respire essa lógica de resultados que tem consigo a accountability. Mas isso precisa ser aplanado. Por quê? Porque nós temos uma história, nós temos décadas de debate de uma escola democrática, mais autônoma, estamos construindo essa proposta. Como aplanar o terreno para que todos pensem de forma gerencial? São os meios. Então, temos que olhar que meios são dispensados para que esse aplanamento ocorra a fim de produzir bons resultados.
o intento de que, além de ser vivida pelas escolas, a lógica de resultado seja incorporada pelos professores e credibilizada, segundo os fins para os quais se destina, leva-me a considerar a existência de um processo de subjetivação produtivista no interior da escola, assegurado não somente pelos discursos que circulam amplamente na sociedade, como o discurso da qualidade, né, que é unilateral, e nós sabemos que qualidade é um termo, um termo que muda no tempo e no espaço, a depender do que se considera ser importante ou não, né? Mas por diferentes estratégias e medidas focalizadas, deflagradas pelos centros de decisão, e que, segundo minha percepção, seguem sendo ampliadas, no nosso caso, no Brasil. Se, por um lado, os gestores escolares constituem elementos-chave nesse processo de incorporação e credibilização da lógica, em virtude do potencial da sua função para formatar as condições da escola, para que a escola, de fato, esteja organizada para produzir resultados, coerente com a lógica da produção de resultados. Por outro, vários estudos vêm apontando a extensão idêntica desse processo sobre os professores, em geral, com o alcance possibilitado pelo efeito adicional desempenhado pela concessão de vantagens materiais e simbólicas via políticas de accountability. Mas não para por aí. Estudos também têm possibilitado evidenciar a incidência desse processo sobre os estudantes, a conta de uma cultura da competitividade, igualmente potencializada por vantagens materiais e simbólicas. Quem são os melhores alunos? Como são premiados por terem sido os melhores nos exames? Bom, tomo o segundo aspecto, então, para caminhar para a finalização, que é a repercussão no plano da democratização da gestão. Quero desenvolver um pouco mais. Como uma extensão do primeiro, que é a subjetivação produtivista. Na medida em que diz respeito a rebatimentos nesse plano e a tendência de um arrefecimento do seu referencial enquanto princípio e método. Gestão democrática enquanto princípio e método, ampliando os desafios que circundam tal processo, sabidamente sempre inconcluso em nossa sociedade, e que requer não ser descolado de um projeto maior de sociedade. Queremos democratizar a escola e deixar a sociedade como está? Ou queremos democratizar a escola porque desejamos uma sociedade democrática? É dizer de uma combinação de apassivação de pauta e refuncionalização de instrumentos políticos. A passivação no sentido de tornar a pauta da democratização mais tendente a posições secundárias, menos importante, na agenda das escolas, diante do peso da prioridade de produzir resultados e o que essa produção demanda. E refuncionalização no sentido de que instrumentos políticos vêm sendo tornados funcionais à lógica produtivista, embora aparentemente representativos do interesse geral. O fomento a um determinado referencial de autonomização da escola é um exemplo típico. Falamos muito, desde os anos 90 para cá, ouvimos falar muito de que nossas escolas devem ser autônomas. Para servir a quê? Esse me parece ser um exemplo de refuncionalização das pautas. Daí a consideração de que, embora sejam contundentes as críticas dirigidas à perspectiva de accountability da lógica economicista hegemônica, o que se poderia considerar uma perspectiva de accountability de cariz democrático não pode prescindir, segundo minha compreensão, de um debate mais incisivo de democratização como projeto de sociedade, não somente da escola. Dito de outra forma, trata-se de não perder de vista o debate sobre os dilemas da democracia liberal no capitalismo, que muitas vezes deixa sugerido
que pequenas inovações institucionais seriam, por si só, capazes de promover uma grande transformação na dinâmica social, né? Mas, contudo, sem que isso ocorra. Os dias melhores estão sempre por vir. Estão sempre por vir. Projeta-se um entusiasmo para algo que não se alcança nunca. Então, em face das práticas regulatórias que aí estão, como parte de formas contemporâneas de dominação, que operam de forma vertical e transversalmente sobre os sistemas de ensino e instituições, entendo estar posto o desafio e a necessidade ao reforço da resistência e a defesa por uma educação que seja comprometida com a transformação social. Em meio a um cenário em que se testemunha um misto de enfrentamento, mas também de embarque nessas agendas regressivas. Resistimos, mas embarcamos nelas, entendendo que, portanto, a aglutinação de forças é uma tarefa imprescindível para que não percamos o momento histórico de construir possibilidades de transformação, porque, diferente disso, estaríamos definitivamente embarcados na agenda neoliberal. Muito obrigado, graças. Agradecemos al profesor Luis Nardi y a continuación daremos paso a las preguntas, que las vamos a acotar a 10 minutos por motivos de agenda. Quien tenga alguna consulta, por favor, ahí la persona en la segunda fila, por favor. Tenemos una pregunta y después aquí en la segunda fila. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Agradezco su presentación, me pareció muy clarividente. Pero tengo dos dudas. Sí, creo que no sé si está incorrecto una duda de la lógica de la episteme, que al principio, cuando Falabella hablaba, decía que el tema de la rendición de cuentas tiene que ver con un tema de, también hay un paradigma y una ideología detrás de eso. Yo al escucharte también veo efectivamente que planteas en la misma línea de lo que yo logré entender. Mi pregunta es, dos preguntas. Una, cuando tú planteas esta crítica o esta posición que tienes frente a la rendición de cuentas, entonces al modelo neoliberal, mi pregunta es, ¿desde qué paradigma ideológico tú haces este planteamiento? Porque también es parte de la análisis que uno puede hacer. ¿Ya? Y lo segundo, si es posible compatibilizar rendición de cuentas con la democratización del aprendizaje y las condiciones para que desde esta lógica de la diversidad de las propias comunidades, explico en el fondo, es posible en el fondo construir, seguir, por ejemplo, en una sociedad democrática, es compatible o no compatible en el fondo con la rendición de cuentas, y en particular en las escuelas, en el fondo, es posible en el fondo generar democracia, rendición de cuentas, con un sujeto que aprende, una comunidad que aprende empoderada. Sim. Bem, primeira pergunta. Uma leitura de um ângulo crítico dialético. Tá? A leitura que faço, a crítica que faço é a partir de uma perspectiva dialética. Considerando que a reforma educativa ela se serviu da accountability, não quer dizer que a accountability é criatura da reforma, ela se serve. Né? É mais ou menos como pensarmos assim, que talvez o problema não seja a accountability, mas é o uso que se faz dela no contexto da política. Razão pela qual não podemos olhar para ela somente, precisamos olhar a política e precisamos perguntar de quem é essa política e a quem serve. Penso que essa é a reflexão que guia a minha forma de interpretação dialética desse fenômeno. Segunda pergunta. Se é possível, no Brasil, por exemplo, desde a Constituição de 88, com a redemocratização, defendemos muito o controle social. Um controle social não do Estado para a sociedade, mas da sociedade para o Estado. Essa é uma evidência de que, se pensar controle social, é uma forma de accountability. Não é? É uma forma de accountability. Mas, como falava antes,
a figura da accountability, embora existente e debatida, especialmente na ciência política muito, ela vai transitar mais na gestão pública diante da reforma que se apanhou-a, depurou-a dos seus objetivos, digamos, mais originais, porque se pensar a accountability, Andrea Schedler propõe pensar a accountability como um mecanismo de controle do poder. É o controle do poder que a accountability representa nas reformas? Não, é um controle das pessoas. Né? Controle das pessoas, de modo que elas sejam responsabilizadas se elas não fizerem aquilo que é necessário fazer para produzir conhecimento. Então, dito isso, a se pensar que sim, é possível. Hoje se fala muito em uma alternativa, uma democracia, uma accountability democrática como alternativa. Bom, primeiro você perguntar, nunca fizemos isso? Ou já fizemos muitas vezes? Estamos fazendo essa pergunta porque tem uma accountability que não é democrática, que nos desafia. Então, nós estamos pensando em criar uma alternativa. Mas nós já praticamos isso. Uma escola democrática é uma escola que tem transparência, presta contas, o poder é compartilhado. Então, nós fazemos uma democracia. Então, desse ponto de vista, sim, é possível se pensar. É possível se pensar. A própria ideia da avaliação externa como sendo a figura mais importante do mecanismo de accountability que temos hoje, né? Haveríamos que nos perguntar se isso, de fato, é uma avaliação. Porque avaliação exige que pessoas entendidas do assunto, com conhecimento pedagógico, interpretem dados, analisem, deem tratamento pedagógico àqueles dados. Nesse modelo, os dados falam por si só. Eles falam por si só, não há. Então, no Brasil tem se defendido muito a ideia, por exemplo, de que as avaliações externas vão continuar existindo. A pergunta é, o que faremos com elas? Os objetivos declarados do Estado são delinear políticas públicas, fazer novas políticas públicas. Mas, na prática, não. É regular a produção de resultados e responsabilizar, na prática, as escolas pelo que fazem. Como corrigir isso? Então, a se pensar que as avaliações do modelo, por exemplo, elas poderiam ser úteis para a escola? Eu entendo que sim. A escola faz avaliação da aprendizagem. A escola faz avaliação institucional. Ela pode também contar com esses dados, que são informações lidas de fora para dentro, mas desde que seja a escola a dar sentido, interpretar, analisar e compreender o significado que tem aqueles números. Que isso não está ocorrendo agora, porque os números externos determinam e falam sozinhos, não dialogam com as escolas. As escolas não atribuem. No Brasil, por exemplo, temos um problema sério. Os professores compreendem, a compreensão dos professores acerca do sistema de avaliação é bastante limitada, o que os torna ainda mais suscetíveis a embarcarem, a se envolverem plenamente com isso. Então, de fato, é uma questão polêmica, mas respondendo pontualmente, sim, é possível. É possível. Vamos con la última pregunta. Estamos en el tiempo para poder dar continuidad a la agenda. Desde el punto de vista sociopolítico y de los cambios de las estructuras gubernamentales, he tenido la oportunidad de participar del sistema educativo en los últimos 30 años y previo, como profesor, de lo que está ocurriendo en Chile, hasta ahora que me estoy jubilando. Y mi experiencia dice de que si hablamos de accountability o de buscar resultados en las escuelas, pareciera ser que nos estamos guiando por un sistema de llenar informes, llenar formas, dar cuenta, o sea, accountability por la accountability, no por un afán de mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación. Sí. Profesores desmotivados que rechazan aquí en Chile la evaluación docente, pero con mucha fuerza.
y el sistema democrático desde el año 90, que se ha movido buscando fórmulas, como lo explicaba el profesor, algunas de ellas, buscando fórmulas, programas puntuales, no globales ni integrales, y transitando, saltando de uno a otro. ¿Para qué? Para una sociedad que está en un permanente conflicto y que no encuentra respuestas sustantivas hacia dónde ir. Y justamente hoy día en Chile estamos precisamente en eso. Yo me pregunto, ¿está ocurriendo una educación como la vemos desde la academia? ¿O lo que estamos pensando desde la academia, lo que queremos percibir desde la academia, es lo que ocurre en el establecimiento educacional, donde todo es sin sentido? ¿Para qué? ¿Para qué si no hay sentido? Todo es una conflictualización de todo el sistema, de todo el aparato, desde los distintos niveles, desde arriba, desde el aparato gubernamental, desde abajo, y se filtran y se interconectan tantas dimensiones que es difícil pensar. Incluso anoche conversaba con un amigo de Europa y yo le decía que todo es como muy complicado en este momento, porque ¿desde dónde te paras tú? ¿Desde el director? ¿Quieres mejorar la calidad? Te acosan o te acusan de acoso laboral, no sé qué. Un jefe técnico, una persona que está encargada del currículum, quieres apurar, quieres mejorar currículum, mallas curriculares, te acusan de presiones indebidas. Los alumnos te acusan de que no haces tu trabajo como corresponde. Los apoderados, la sociedad civil. Escuchaba en Puerto Montt hace algunos días que los apoderados fueron a hacer una protesta a un colegio porque desde la perspectiva de ellos no se están cumpliendo los protocolos en el colegio o no se están aplicando como corresponde. Entonces yo me pregunto desde dónde empezamos y qué hacemos realmente para, en definitiva, transitar hacia un camino que tenga mayor democracia y una calidad de educación que, en definitiva, se transforme en seres humanos mejores y seres humanos más conscientes de la realidad social. Muy bien, y muchas gracias por la reflexión y agradecemos con estas palabras al profesor Luis Narri nuevamente con un fuerte aplauso. Gracias.